vamos ver o restante relacionado à estrutura da língua e as funções. Então, aqui a gente tem um diagrama, que é do Netter, essa figura toda é do Netter, de histologia. Então, aqui ele está aumentando esse pedacinho. Esse pedacinho aqui, gente, ele está relacionado à formação das papilas circunvaladas. As papilas circunvaladas, elas ficam localizadas no V lingual, que é aqui, ó, bem na parte posterior do dorso da língua. Aqui a gente tem uma estrutura geral desse dorso da língua, mostrando então um epitélio de revestimento aqui em cima, que é estratificado pavimentoso, queratinizado, o tecido conjuntivo da lâmina própria, que vai de frouxo até um tecido conjuntivo mais denso, e aqui uma grande quantidade de feixes de músculo estriado esquelético. Essa outra figura, ela está relacionada à característica histológica do ventre da língua, da parte de baixo da língua, mostrando que também tem um epitélio de revestimento com várias camadas, estratificado pavimentoso, porém não tem queratina no ventre da língua. Logo abaixo desse epitélio, então, a lâmina própria, mostrando aqui as papilas dérmicas e as cristas epidérmicas. Lá no V lingual, então, a estrutura dessa papila aqui, que é a papila circunvalada. Então, ela tem esse vão aqui, né? Esse vão bem grande, que circunda toda a papila, um epitélio de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado, lâmina própria. Esse tecido conjuntivo ele invade, então, o meio da papila circunvalada, também tecido conjuntivo frouxo da lâmina própria, indo a um tecido conjuntivo mais denso. Nesse vãozinho aqui da língua, o que está acontecendo aqui, gente? Estão desembocando os ductos das glândulas salivares menores, que nessa região aqui a gente tem os ácinos serosos, então das glândulas salivares menores, que recebem o nome de glândulas de von Ebner. E logo abaixo, uma grande quantidade de feixes de músculo estriado esquelético em diferentes direções. Aqui a estrutura no diagrama esquemático da papila circunvalada, então o meio da papila, os vãos da papila que circundam toda essa papila, formando esse vale aqui, né? Aonde nesse vale a gente vai ter no epitélio de revestimento da papila inseridos estruturas específicas relacionadas à detecção do sabor, que são os botões gustativos, que estão aumentados aqui, então é um epitélio modificado. Desembocando ductos de glândulas de von Ebner, que são as glândulas salivares menores, elas desembocam aqui, eliminando saliva para umidificar esse bolo alimentar que vai circular aqui no vão para ter a detecção do sabor dos alimentos a partir dos botões gustativos. Lâmina própria do tecido conjuntivo invadindo todo esse meio da papila. Aqui um corte histológico de uma estrutura geral mostrando a papila circunvalada, o epitélio de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado, aqui o tecido conjuntivo que invade o meio da papila, os vãos da papila, ductos das glândulas de von Ebner e aqui os ácinos serosos, então, das glândulas de von Ebner, e lá para baixo nós teríamos o que? Feixes de músculo estriado esquelético. Aqui um detalhe da lateral do vão da papila circunvalada, mostrando uma grande quantidade, então, nessa lateral, de botões gustativos localizados entre as células do epitélio de revestimento. Aqui também um detalhe do botão gustativo, epitélio de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado e aqui a lâmina própria do tecido conjuntivo. Aqui a gente tem um corte histológico, então, também aqui, ó, toda essa estrutura seria uma papila circunvalada, aqui o vão da papila, aqui o vão da papila. Aqui nós temos a lâmina própria do tecido conjuntivo
e ductos aqui das glândulas de von Ebner e um pouquinho de tecido adiposo que pode estar presente. Então, a gente vai ver essas estruturas agora marcadas digitalmente. Aqui, a papila circunvalada, mostrando a linha vermelha, o epitélio de revestimento levemente queratinizado, circundando toda esta papila. Aqui, então, todo o epitélio de revestimento e aqui a lâmina própria. Aqui, vou voltar só um pouquinho, aqui, ó, nós teríamos botões gustativos que estão marcados aqui, então, ó, botão gustativo, botão, botão e botão. Na papila circunvalada, a gente não vai ter botão gustativo na parte apical da papila, só na lateral da papila, localizada nos vãos. Aqui, ácidos serosos das glândulas de von Ebner, cujos ductos vão desembocar aqui e aqui no vão, só que o corte não pegou exatamente os ductos. Aqui um pedacinho de ductos das glândulas de von Ebner. E aqui nós temos todas as estruturas, então, marcadas digitalmente. Ok, gente? Era isso, então, relacionado à papila circunvalada da estrutura histológica da língua.